Dificilmente, em linguagem de programação, há apenas uma forma de executar uma tarefa. Quanto mais ferramentas e conhecimento o programador tiver, mais eficiente será o algoritmo, e isso faz muita diferença nessa área, acredite em mim. Salve pessoal, tranquilo? Aqui é o Tite, e trago hoje o vídeo de número 11 sobre Grasshopper, o aplicativo da Google que te ensina o básico de programação na linguagem JavaScript. No vídeo de hoje veremos algumas opções alternativas de escrever linhas de códigos que já aprendemos em vídeos anteriores. Só antes de iniciar, eu gostaria de pedir que, se você gostar do meu conteúdo, deixa o like aí no vídeo e, se quiser acompanhar, se inscreve aí também. Eu ainda estou no início do canal, mas estou me esforçando bastante para dar o melhor para você e aprendendo como ser um criador de conteúdo. E essa é a forma de você ajudar no meu trabalho. Beleza? Então, bora prosseguir aqui para as tarefas das opções alternativas, Fundamentos 2, Escopo Variável. Bem, aqui no escopo variável ele vai apenas dar umas informações sobre qual a diferença entre variável global e variável local. Mas isso aí eu vou falar melhor na próxima lição que já tem isso aí na prática. Guardião das cores. Às vezes é necessário manter as variáveis separadas para garantir que não sejam alteradas por engano. Variáveis declaradas com let não podem ser usadas fora do bloco de código onde vivem. Então, como eu falei, variáveis que são criadas com esse começo aqui, ó, var, elas são chamadas de variáveis globais. O que é uma variável global? Variável global é aquela que existe por todo o seu programa, por toda a área de abrangência que tem o seu programa, as suas linhas de código. E let cria variáveis locais. O que são variáveis locais? São variáveis que existem apenas em um determinado local, um determinado bloco do seu código. Por exemplo, aqui no nosso código a gente tem uma variável global chamada color e ela possui o valor yellow. E aí ele pede para desenhar essa variável e depois a gente tem um laço for, que cria uma variável let, também escrita com o nome color, mas como essa aqui é uma variável local, ela é diferente dessa variável global aqui, apesar de elas terem o mesmo nome. E ela é uma array que tem dois valores, blue e green. Então, essa variável que eu criei dentro desse bloco for, ela só vai existir dentro desse bloco for. Ela não vai existir fora do bloco. Então, quando esse bloco acabar aqui no fim dessas chaves, essa variável deixa de existir e só permanecendo a variável global que foi criada lá no começo do código. Aqui em cima que tem o valor de yellow. O que ele quer que eu faça nesse código aqui? Dentro das chaves do bloco de código do laço, ele quer que eu adicione drawbox color. Então, eu vou colocar um drawbox color aqui e executar o código. Como vai aparecer o meu código? Bom, primeiramente a gente vê que tem um drawbox com essa variável global aqui, yellow, então vai ser uma caixa amarela. Em seguida ele vai entrar dentro desse laço for e vai desenhar uma caixa azul e depois uma caixa verde. Quando o laço for acabar, ele vai desenhar uma caixa de novo, mas qual vai ser a cor dessa caixa? Essa caixa vai ser amarelo, que é a variável global que está aqui em cima. Como eu falei, essa variável daqui de dentro ela não existe mais. Então, eu executo o código, como a gente viu. Primeiro o amarelo, que é a variável global. Aí tem o azul e o verde da variável local. E aí, quando o laço termina, a variável deixa de existir e volta para color do que é a variável global, que é amarelo. Beleza? Deixar para lá? Qual será o resultado desse código? Ele cria uma variável local x recebe 10. Se x for maior do que 5, ele cria uma variável local com x igual a 1. E se não, ele vai criar uma variável local com x igual a 0. Vai fechar o bloco if e depois vai mostrar o que tem na variável x. Bom, como a gente pode ver aqui, essas duas variáveis x, elas só existem dentro desse bloco if. Então, quando ele fecha o bloco, a variável que ele vai mostrar aqui embaixo, na linha 7, é a variável que foi criada aqui na linha 1, que é a variável global. Porque essas variáveis locais aqui, elas deixam de existir quando acaba o bloco. Logo, o que vai ser mostrado na tela vai ser a variável global que tem o valor 10. Estradas ou trilhos? Neste desafio, você usará um operador ternário para decidir se tomará um carro ou um trem baseado no menor tempo de viagem. O operador ternário usa um ponto de interrogação e 2 pontos para substituir uma if-else statement inteira por uma única linha de código.
Então aqui é uma opção, uma alternativa que você tem para escrever uma if statement, sem usar aqueles bloquinhos que a gente viu, né, nos vídeos passados. Você faz tudo em uma linha só. A gente tem aqui no nosso código uma variável global, né, tempo sem trabalho, tempo de férias, assim, que são 7. E outra variável também que são os dias necessários. Provavelmente é o dia necessário para você fazer a viagem que você quer fazer, que é 5. Aí está aqui, ó, nessa terceira linha de código aqui, ele usa o operador ternário, que é como se fosse uma if statement. Se o tempo sem trabalho for maior do que os dias necessários, então o que ele vai fazer? Vai mostrar uma string escrita go on vacation, vai de férias, sai de férias. Se não, né, se o tempo que você tem livre é menor do que o dia de trabalho, né, se for o else, você vai mostrar vá trabalhar. Beleza, então, você entendeu para entender? Isso aqui é como se fosse uma if statement, mas em uma linha só, uma linha de código apenas. E em seguida ele cria uma variável train com valor 3 e uma variável car com valor 2. O que ele quer que eu faça é que eu adicione um operador ternário que testa se o valor de car é menor do que o valor de train. Então eu vou fazer aqui, ó, car é menor do que train, uma pergunta, né? Usando esse ponto de interrogação aqui, os dois resultados, né? Caso for verdadeiro, o que ele quer que eu faça? Imprimir dirige um carro. Então, print dirigir um carro. Caso o tempo do carro for menor do que o tempo do trem. É menor, né? Eu coloquei aqui maior. Pera aí que eu me enganei aqui. Car menor do que trem. Tá. Se o tempo do carro for menor que o tempo do trem, ele vai imprimir uma mensagem escrita dirigir um carro. Se o tempo do carro for maior, né? Caso esse teste aqui for falso, então eu vou mostrar uma mensagem escrita comprar passagens de trem. Comprar passagens de trem. Beleza? Então, bora ver nosso código executar aqui. Beleza. Como a gente viu, né, o tempo do carro era menor, então, certo, apareceu ali dirigir um carro. Então, perceba que é uma opção alternada para você fazer uma if else statement. Qual dos três? Quais são os dois símbolos que o operador ternário usa? A gente viu que é uma interrogação com 2 pontos, então aqui não tem muito mistério não. Matemática mais simples. Neste desafio, você usará os operadores de incremento e decremento para atualizar rapidamente uma variável. O operador de incremento mais adiciona 1 a uma variável, enquanto o operador de decremento subtrai 1. Ou seja, né? Lembra que quando a gente quisesse aumentar 1, a gente colocava, por exemplo, a variável x. X recebe x mais 1, quando você queria aumentar mais 1 o valor dessa variável. Agora não precisa escrever desse tamanho, você pode colocar x mais, que aí isso aqui já faz aquela função lá, incrementa 1 ao valor de x. E igualmente, se você colocar x menos, ele vai tirar 1 do valor do x. Aqui no nosso código a gente tem uma variável local, x recebe 5, então incrementa 1 aqui no valor do x e vai mostrar x é 6, né? Aumentou 1. Então aqui na quarta linha ele vai querer o quê? Que eu use o operador de decremento, x menos, que vai tirar uma unidade do valor do x. No caso, então, print x é agora 5. Então, primeiro vai ser 6, depois vai ser 5. Executa o código. Justamente, x é 6 e x é 5. Então, essa é uma outra forma de você usar um incremento e decremento na sua linha de código. Bem mais fácil e bem mais rápido que aquela outra forma que a gente utilizava antes. O inverno está chegando. Neste desafio, você atualizará rapidamente variáveis usando os operadores atribuição de adição, que é o mais igual, e atribuição de subtração, que é o menos igual. A formiga guardou 40 sementes para o inverno, enquanto o gafanhoto não guardou nenhuma. A generosa formiga decide presentear o gafanhoto com 10 sementes. Então aqui no nosso código a gente tem uma variável local, que é formiga, tendo o valor 40, uma variável presente tendo o valor 10, uma variável gafanhoto tendo o valor 0. Aí a formiga recebe esse menos igual aqui, é a mesma coisa que formiga vai receber o valor da formiga menos um determinado valor, que era como se escrevia antes quando a gente quisesse tirar um determinado valor de uma variável, né? Atualizar essa variável. O que ele vai querer aqui que eu faça nesse código é que eu troque esse formiga menos igual 1 para formiga menos igual gift, né? Que eu vou tirar o valor presente da variável formiga. E adicionar, né? Não, alterar aqui grasshopper de mais igual 1 para mais igual gift. Então eu vou estar tirando da formiga e dando para o gafanhoto. E aí vai mostrar, a formiga tem
tantas sementes, né? No caso vão ser agora 40 menos 10, 30. E o gafanhoto tinha 0, ganhou mais 10, 10 sementes. Executa o código. E é isso mesmo, 30 e 10 sementes. Vocês veem que essa é uma forma alternada e melhor de você atualizar uma variável, né? Seja para adicionar ou seja para subtrair. Subtração ou soma? Qual será o resultado desse código? Variável x recebe 3 e x vai receber mais 2, né? Então se ele era 3 mais 2, agora x vai ser igual a 5. Nenhum mistério aqui, né? Registro de console. Aqui, como nossa última tarefinha, neste desafio você aprenderá como a função print funciona. Print é uma função personalizada que geralmente não funciona fora do Grasshopper. É possível usar console.log como faria com print. Por exemplo, console.log hello gerará o texto hello. Então, quando a gente utilizava essa função print, ele mostrava o que tivesse dentro dos parênteses na nossa tela de saída. Só que essa função print ela não existe, né, em JavaScript. A gente não usa print. A gente usa, no lugar desse print aí, fazendo a mesma tarefinha, console.log. Então agora, toda vez que a gente quiser mostrar algo na tela, a gente não vai usar a função print. A gente vai usar a função console.log, porque ela realmente é a função que mostra alguma coisa na tela. O Grasshopper provavelmente usou primeiramente print, não usou direto console.log, né? Porque foi uma forma mais didática de mostrar como as coisas são mostradas na tela, né? Só que agora que você já tem uma certa noção de código, de variáveis, de propriedade de objetos e um pouco de função, então a gente já vai mudar essa função print para usar console.log. E o que ele quer que eu faça aqui é que eu adicione outro console.log ao código usando um texto string como argumento. Então eu vou colocar console.log e o texto que eu vou colocar é: se inscreva no canal Teach. Beleza? Executa o código e se inscreva no canal Teach. Olha aí, até o Grasshopper está falando. Então, a última aqui, onde registrar, é só uma pergunta, né? Que como o método .log deve ser chamado para imprimir uma string, é usando o console, né? Console.log, não imprimir.log. Então, beleza, sem nenhum problema aí. Terminamos mais um conjunto de tarefas aqui no bloco Fundamentos 2. A gente viu formas alternadas de escrever blocos que a gente já usava antes. E essas formas, geralmente, elas são melhores do que as formas que a gente aprendeu primeiramente. E como eu falei lá no começo, quanto mais formas você tiver, quanto mais ferramentas, mais funções você conhecer, mais eficiente provavelmente vai ser a sua linha de código, o seu programa, o seu algoritmo, e isso faz uma diferença enorme, né, quando você está realizando algum objetivo, né, porque o seu programa ele fica mais leve. E a gente sabe que memória de computador, de celular, seja lá onde for, é uma coisa que as pessoas pegam bastante. Então, um programador ele tem que estar sempre atento nesse detalhe aí de não usar muita memória do dispositivo onde está executando o seu programa, as suas linhas de código. É o diferencial de um bom programador para um mau programador. No próximo vídeo nós vamos ver sobre funções. Agora o negócio vai ficar sério. Mas por hora paramos por aqui. Novamente, né? Se você achou interessante, eu peço que você deixe o like aqui embaixo e se inscreva para continuar acompanhando a minha jornada no Grasshopper. Já está vendo que a gente está aprendendo bastante coisa. Daqui a pouco o canal está chegando em 100 inscritos. Vamos ter o nosso vídeo de comemoração e eu só tenho a agradecer a você que acompanha o meu trabalho. Espero que você esteja lá comigo comemorando junto. Comente alguma sugestão e eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!